Boa tarde, galerinha, tudo bem? Aula de português, vamos trabalhar a página 16 e a página 17. Nas aulas anteriores, trabalhamos bastante com a identificação das funções em um texto teatral. Falamos muito sobre o texto O Seu Calisto, o Pescador. E aí aprendemos o quê? Os movimentos, as falas dos personagens, as expressões que devem fazer para concluir uma peça bem bacana de teatro. E hoje nós iremos falar sobre os verbos de ação e verbos de estado no texto teatral. Professora, mas o que é verbos de ação e verbos de estado? Vamos lá. Primeiro, verbos de ação. Os verbos de ação, eles indicam aí as ações, indicam o quê? As atividades que vamos fazer, que estamos fazendo, movimentos. Por exemplo, olha só, olha essa ação aqui que eu vou fazer. Presta atenção, ó. Eu estou lendo, então eu estou agindo. Como? Lendo. Estou me movimentando, ó, com a minha mente, com os meus olhos. Pois é, galerinha. Olhem agora esse momento aqui, ó. Eu agi. Como eu agi? Eu tomei água. Eu peguei no copo. Então, tomar, pegar. Olha só. E olha esse momento aqui, galerinha, ó. Eu andei, andar. Então, eu agi, eu me movimentei. Então, isso é um verbo de ação. Agora, o verbo de estado indicam aí uma qualidade e também atribui uma condição. Olha só, vamos utilizar alguns exemplos aqui para entendermos, certo? Então, ó, vocês vão permanecer sentados. O que eu falei? Permanecer. Então, vocês não vão agir, vão permanecer. Ficar sentados. Então, a professora está dando uma condição aí para vocês. Permanecer, ficar. Permanecer aonde, gente? Sentados. Ficar aonde? Sentados. Que seja no sofá, tá bom? E olha outro. Eu sou linda, sou, agora estou falando de qualidade, sou linda, você é lindo ou você é linda. Entenderam? Estou atribuindo uma qualidade, então isso é um verbo de estado. Entenderam? Verbo de ação, um movimento, uma ação. Verbo de estado, uma condição, uma qualidade. Combinado, galerinha? Vocês vão realizar agora uma atividade no livro, na página, e em seguida vamos fazer umas dinâmicas aí, com algumas palavrinhas, aprendendo um pouquinho mais sobre esses verbos, tá bom? Turminha, é muito frequente em um texto teatral haver o quê? As indicações de como deve o quê? Acontecer uma peça. Então, o autor do texto, aquele que escreve, né, o texto, ele orienta o quê? Os movimentos dos atores, também as emoções, tudo aquilo que eles devem demonstrar aí em uma peça teatral. Mas agora nós iremos praticar a questão do verbo. Então, mão na massa. 1. Releia a rúbrica a seguir e preste atenção nos verbos destacados. E em seguida responda as perguntas. Professora, eu não lembro o que é rúbrica. Mas vamos lá. Gente, rúbricas são aquelas indicações de como os personagens devem o quê? Se movimentar, se expressar e principalmente nos diálogos. E elas sempre são apresentadas, vamos lá, entre
parênteses. É isso aí, lembraram? Ai, que bom! Então vamos ler aqui. Daqui para frente, o homem vai falar como se estivesse prisioneiro de uma ideia que o fascina. Então, olha só, temos aí verbo de ação e verbo de estado. Verbo de ação, ele vai falar, ele vai agir, vai fazer algo. Que algo é esse? Ele vai falar, abrir a boca e falar, certo? E agora, o verbo de estado, como se estivesse de estar, certo? Ele, como se ele estivesse como? Prisioneiro de uma ideia. Então, era como ele estava aqui, como se ele estivesse prisioneiro de uma ideia. Então, verbo de ação, ele vai falar. Verbo de estado, estivesse, certo? Como ele está. Então, vamos colocar aqui. Que expressão verbal indica uma ação do personagem. Então, ação, fazer algo, vai falar. Né? Ponto final. Que expressão verbal indica um estado do personagem? Então, estivesse, com 2 S's, tá bom? Olha lá. Estar, como se ele estivesse prisioneiro de algo. Beleza, galerinha? Bom, vamos praticar mais um pouquinho sobre verbos fazendo leitura? Vamos sim! Como olha aqui, algumas palavras, só algumas, tá? Que apresentam aí, que indicam uma ação. E desse lado, palavras que indicam um estado. Vamos lá! Nesse exato momento, estou agindo. Como que eu estou agindo? Estou falando, falar. Agora eu vou gritar. Então, eu agi com gritos. Eu gritei. E agora? Eu sou uma chorona. Eu chorei. Então, eu agi chorando. Andar. Movimentar, vou para um lado e para o outro. Então, aqui estão alguns verbos que indicam aí ações. Desse lado, a professora já falou para vocês, continuar. Vou continuar parada. Ninguém vai me tirar daqui. Então, eu não estou o quê? Fazendo nenhuma atividade, eu não estou me movimentando, eu não estou fazendo nenhuma ação. Simplesmente continuei ali, parei. Certo? Permanecer. Continuar, permanecer, ser. Eu sou, você é. Olha só, parecer, galerinha. Parecendo que ansioso. Pronto, tá aí parecendo ansioso. Certo? Então, aqui está alguns verbos aí de estado, que indica então uma qualidade, apresenta também uma condição, certo? Turma, agora que vocês aprenderam sobre os verbos de que indicam aí, né, uma ação e também um estado, vamos aqui observar esse texto teatral e realizar algumas atividades. Por favor, peguem os lápis de cor azul, amarelo, verde e cinza. Professora, eu não tenho cinza. Com lápis de escrever, dá para fazer a cor cinza. É só deixar bem clarinho. Combinado? Então, vamos lá para o nosso texto aí. Gilson, careca, olha para o atendente da farmácia, passa a mão na cabeça, careca, e diz parecendo ansioso. Galerinha, podem observar, vamos fazer essa observação aqui, que está o quê? Entre parênteses. Quando está entre parênteses, em um texto teatral, está indicando aí o que
os atores devem fazer, demonstrar aí. Então, no caso, o que ele fez, galerinha? Ele olhou para o atendente da farmácia e passou em seguida, foi o movimento, né? Passou a mão na sua careca. E aí, olha só, quando tem isso aqui, o que é isso aqui, professora? Isso aqui é um travessão. O travessão indica a fala do personagem em um texto. Então, quando tiver o travessão, é o momento que o personagem tem que falar. Então, olha o que ele diz. Bom dia, preciso de um remédio para crescer cabelo. Pronto, encerrou. Aí, olha aqui, o farmacêutico. Chegou o momento do farmacêutico, personagem, tá? Gilson, careca e farmacêutico são os personagens. Então, olha aí, entre parênteses, de novo, está indicando aí o movimento, as expressões, emoções, tá? Que eles devem fazer. Então, o que o texto diz? Ele tem que ser sorridente, aparentar uma boa vontade e depois apontar para a estante de remédios. E aí, olha o travessão aqui de novo, galera. O travessão é o momento que indica o quê? A fala do personagem. Qual personagem? O farmacêutico. O que ele diz? Ele faz uma pergunta por causa do ponto de interrogação. Grande ou pequeno? Viram? Aí, novamente, é o momento que o personagem Gilson, o careca, entra. Aí, olha aqui, galerinha, entre parênteses. Olha o que está dizendo, a atitude que ele deve fazer. Continua ansioso e responde sem pensar. Travessão, o momento que ele tem que abrir a boca. A fala do personagem. Pequeno, ele responde que ele quer pequeno, o remédio, tá? E aí, novamente, ó, travessão. E volta a passar a mão na cabeça. Indica, então, um movimento que ele tem que passar a mão na sua carequinha, tá? E aí, ó, para finalizar, é que eu não gosto de cabelo muito comprido. Então, aqui está indicando aí a continuação da fala, então, do Gilson, o careca, certo? Então, agora vamos lá. Sublinhe as rúbricas. O que são as rúbricas? A professora explicou para vocês o que são as rúbricas. Galerinha, esqueci de pedir para vocês pegarem uma cor. Peguem também, por favor, o vermelho para a gente sublinhar as rúbricas, tá? Peguem aí. Então, as rúbricas são, vamos lá, as indicações que os personagens devem o quê? Se movimentar ou se expressar, certo? E elas estão sempre em quê? Em parênteses. Vou pegar, então, o meu lápis vermelho e vou, então, passar nas rúbricas. Então, se elas estão sempre em parênteses, vamos lá, aqui, ó, um parênteses aqui, ó, vai até ansioso. Passem aí, tá? Aqui vai começar do E, vai até a palavra remédios. Aqui vai começar do continua e vai até a palavra muito. Vamos ver se lá embaixo tem mais um pouquinho. Ah, tem aqui, ó, parênteses. Vai começar do E e vai até a palavra cabeça, certo? Agora peguem o azul. Vou pegar o meu azul. E vamos indicar aí os verbos de ação das rúbricas. Então, olhar. Já temos aqui, ó, olhar. Vocês podem fazer isso. Olhar. Tem que olhar. A professora está circulando, vocês podem pintar, tá? Então, ele está agindo. Olha, que seja para o lado direito ou esquerdo, mas tem que olhar, tem que agir olhando, certo? Depois, passa. Então, ele vai ter que levantar a mão e passar a mão na cabeça. Então, olha uma outra ação aí. Em seguida, dizer, vai ter que falar, abrir a boca, falar,
certo? Uma outra ação. Depois, olha aqui, o farmacêutico tem que apontar, então ele tem que levantar a mão e com o dedinho apontar. Então está indicando aí que ele tem que fazer essa ação, tá? Depois, olha o que ele tem que fazer. Ele tem que responde. Então ele vai ter que responder. Ele tem que abrir novamente a boca e responder. Depois, pensar, agir como se estivesse pensando, ó. Tem que agir como se eu estivesse pensando. E novamente, galerinha, passar aqui, ó, a mão na cabeça. Então, aí está. Aí estão os verbos de ação. Agora vamos pegar o amarelo e identificar os verbos que indicam estado. Vamos lá. Parecendo ansioso. Então, aqui, ó, parecendo ansioso. Então, olha só, o que está indicando aí, que está parecendo, certo? Próximo. Ele é sorridente, ser, né? Sorridente. Próximo. Aparenta, de novo, aparenta. E aqui também, continua. Olha só, continuar, ok? Agora, galerinha, vocês vão pegar o verde, já tô pegando o meu, e vão identificar o nome dos personagens. Então, aqui eu tenho o Gilson, careca, o farmacêutico e, novamente, o Gilson, o careca. E, por último, a cor cinza. Eu não tenho cinza, vou utilizar o lápis preto mesmo, tá bom? Olha lá. Destaque de cinza as falas dos personagens. As falas dos personagens estão aí com o travessão na frente. Então, é fácil, é só identificar o travessão. O travessão indica a fala dos personagens em um texto. Então, aqui, ó, aqui já tá o travessão, então eu vou até cabelo, no momento que o Gilson careca diz assim: bom dia, preciso de um remédio para crescer cabelo. Aí aqui, olha o travessão aqui de novo. Aí ele faz a pergunta, grande ou pequeno? Aí aqui o travessão de novo, ele responde, pequeno. E depois, galerinha, ele continua aqui com sua fala, né? É que eu não gosto de cabelo muito comprido. Então, aí estão, né? Exatamente as funções aí em um texto, onde nós encontramos rúbricas, verbos de ação, verbos de estado, certo? Aprendemos aí sobre o travessão. Olha quanta coisa bacana. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, certo? Então, um beijo e até a próxima aula.